do Isaacs, tudo bem? Aqui é o professor Joaca e vamos dar continuidade falando aí da análise e interpretação de laudos. Bom, vamos começar hoje um pouco diferente, falando de algumas enzimas, tanto marcadoras do processo inflamatório quanto marcadores renal. Então estou trazendo aí para vocês outro caso clínico, é de um paciente com idade de 65 anos, é um paciente da clínica médica, está internada lá no hospital e é uma paciente do sexo feminino. Como a gente pode ver aqui, só pegar a minha caneta aqui que eu acho que ajuda bastante. Então está aqui o F, né, de feminino. Então agora a gente olha para essa desidrogenase lática, né, o famoso DHL. Bom, a gente sabe que é um marcador inflamatório, a gente sabe que dentro de várias células, não só células cardíacas, mas células do tecido hepático, células musculares, células renais. Então, dentro do citoplasma dessa célula, nós vamos encontrar essa enzima. Então, quando tem uma lesão, principalmente no processo inflamatório ou infeccioso, a tendência é que essa enzima ela tende a se elevar, como nós temos aqui a exemplo desse paciente. Bom, a gente tem um valor agora de 1845, então perceba que quando eu comparo com o valor de normalidade entre 230 e 460 unidades por litro, eu tenho um valor muito elevado. E aí a gente pode inferir que esse paciente é algum paciente que provavelmente que está com um processo inflamatório evidente. E aí, isso mostrando com a ureia creatinina, a gente até pode afirmar que corrobora para isso. Veja, eu tenho dois marcadores renais, aí a creatinina e a ureia. A creatinina eu tenho o valor de 1,41 mg por decilitro, quando o valor normal para este valor de referência vai até 1,2, e a gente já sabe que em alguns outros laboratórios esse valor pode se estender até 1,4. Mas 1,41 já é para este laudo já é um valor alterado. O que corrobora isso? A ureia. E aí a ureia, nós temos uma ureia de 80 mg por decilitro. Então, que justifica provavelmente aí um processo inflamatório renal. Aí pode ser uma glomerulonefrite, pode ser um paciente com insuficiência renal crônica, um paciente com pielonefrite, ou até mesmo um cálculo renal. De modo que está ocorrendo lesão tecidual e, nesse caso, a liberação, o aumento de DHL, né, na circulação sanguínea, e ureia e creatinina, por não estar sendo excretada, ela acaba acumulando. Então veja que para nós o valor de normalidade aqui vai de 10 a 50 microgramas por decilitro. Quando eu olho para TGO e TGP desse paciente, que são as transaminases, percebo que realmente estão muito elevadas quando eu comparo aqui com os valores de referência para esse laudo. Então eu tenho aí de 0 a 32 normal, e até estenderia, como eu venho sempre dizendo, uma TGO-TGP até 42, 45, eu acho que ainda é bem tolerável, está dentro da normalidade. Mas quando eu tenho uma transaminase como, nesse caso aqui, a TGO de 369 unidades por litro, e acompanhando o seu aumento, né, a TGP com 413, sendo que o valor vai de 0 a 31, eu posso afirmar que esse paciente aí tem uma hepatite. E aí, exatamente esse processo inflamatório que faz com que o DHL se eleve. Entretanto, a gente pode dizer aí que essa hepatite ela pode ser realmente medicamentosa, uma vez que esse paciente está restrito ao leito, né, ele está internado há um bom tempo, as medicações podem sobrecarregar os seus rins. Mas como é uma ala onde há pessoas, né, há pacientes que fazem hemodiálise, é possível também que ele seja um paciente com insuficiência renal crônica. E aí, por isso a ureia creatinina é elevada, e aí talvez a medicação corrobora para esse aumento das transaminases. Então, se eu estou com esse resultado na mão, a priori a gente vai pensar num quadro hepático. E aí essa hepatite ela tem que ser investigada. E normalmente quem faz isso, óbvio, não somos nós do laboratório, nem mesmo quem está interpretando e falando para o paciente, olha, tem um quadro de hepatite,
Mas quem vai buscar a causa, se é medicamentosa, se é uma hepatite viral, se é hepatite alcoólica, é realmente o médico que está cuidando desse paciente aí. Só voltando, aqui já um outro paciente, mostrando que fez a dosagem da troponina, que é um excelente marcador cardíaco. Eu sempre digo que entre os marcadores cardíacos é troponina, mioglobina, a CPK, que é a creatinina fosfoquinase, CKMB, que é a sua fração, a troponina, a mioglobina. A troponina normalmente ela é a mais sensível de todas. Eu digo normalmente que ela tende a se elevar, você ter um valor de sensibilidade 18 vezes mais que as outras. Seria a primeira que se eleve em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Mas aí quando eu tenho esse resultado, eu vou comparar ele aqui, eu tenho o resultado do paciente aqui de 0,01 nanogramas por ml, quando o valor de referência no nosso laboratório vai de 0,0 a 0,04. Então 0,1 está dentro da normalidade, a priori é um paciente, né, com exame cardíaco normal. E olhando para a ureia e a creatinina, que são os dois marcadores renais, também estão dentro do valor de normalidade. Então, se eu estivesse conversando com esse paciente, fosse, né, normalmente a gente fala quando é para um amigo, né, quando é para um parente, a gente no laboratório a gente evita dar resultado para o paciente, até porque o médico com certeza ele está muito melhor, muito mais bem preparado que nós analistas, né, que só realizamos exames. Mas, entretanto, é preciso que eu saiba interpretar o exame, ver se o exame está alterado, ver se eu não preciso repetir esse exame. Eu preciso olhar se esse exame não tem hemólise, porque a gente sabe que alguns exames laboratoriais, como por exemplo, vou pegar aí o potássio, uma hemólise vai interferir na análise dessa bioquímica. O que mais? Talvez o não jejum, né? Um paciente que não esteja em jejum pode ter exames aumentados. Então, existe uma série de fatores que quem está dentro do laboratório, como analista fazendo esses exames, tem que ter essa preocupação. Então, eu preciso saber se deu normal, ótimo, mas se deu alterado, eu tenho que saber qual é a alteração, se realmente essa alteração existe. Eu vejo, às vezes, o coletador que vai fazer a coleta do paciente, às vezes, pode acabar coletando o sangue onde está correndo o soro, né, ou a medicação do braço do paciente, e isso vai fazer com que também altere. Então, a gente tem que estar muito atento dentro de um laboratório de análise clínica, justamente para não cometer erros e acabar liberando um laudo errado. Esse é outro paciente, e aí eu escolhi ele de propósito, porque é um marcador lipídico, embora não tenha falado na aula teórica, mas achei pertinente colocar o famoso lipidograma, e esse exame a gente discute muito quando se fala da questão de jejum. Então, na maioria, se não todos os laboratórios, quando a gente vai fazer um lipidograma que inclui exatamente tanto o colesterol total e as frações, que a gente vai falar delas agora, juntamente com o triglicerídeos. Então, normalmente os laboratórios recomendam, pedem, né, para que o paciente faça ou fique 12 horas em jejum. Então, isso é importante. Lembra que eu sempre venho falando que se o paciente não está em jejum e o exame dá alterado, não tem como eu saber se a alteração é devido a alguma condição patológica ou se realmente é porque ele não obedeceu, né, vamos dizer assim, o jejum. Tá ok? Então vamos fazer análise do colesterol, e aí o que a gente pode falar para vocês é que o colesterol é proveniente, normalmente eu digo, de origem animal, e o triglicerídeos é proveniente dos carboidratos. E aí eu peguei esses dois exames justamente para tentar ajudar algumas pessoas, principalmente quem não é da área do laboratório, ou até mesmo quem não é da área da saúde. Muitos não sabem que o triglicerídeos ele é uma gordura proveniente dos carboidratos. E aí quando eu falo carboidrato, a gente pode incluir aí o pão, o macarrão, a pizza, o doce, a farinha, a batata.
né? Ou seja, todos esses alimentos muito ricos em triglicerídeos, ele vai gerar, obviamente, no final, né, da sua quebra metabólica, vai gerar uma grande quantidade de glicose. Entretanto, parte da glicose ela é armazenada, ela é guardada como fonte de energia, né? Vai sendo guardada aí na forma de glicogênio. Entretanto, aquela glicose excedente que não foi estocada, que não foi guardada, ela é convertida, e a insulina tem um papel importante nessa conversão. Acaba então ocorrendo uma conversão do excesso de glicose na circulação sanguínea em gordura, e aí essa gordura é o triglicerídeos, que vai se depositando e formando aquelas bochetezinhas indesejáveis, né, que às vezes a gente vai ter, né, ou vamos tendo. Bom, então quando eu falo do colesterol total, antes de olhar aqui para o slide, eu vou dizer para vocês que o colesterol é interessante que o valor tem um valor menor que 200 miligramas por decilitro, e o triglicerídeos menor que 150. Então, se você tiver um colesterol menor que 200 e um triglicerídeos menor que 150, beleza, está dentro da normalidade. Entretanto, a gente vai ver que existe aí as frações, e aí a gente escuta sempre falar aquela história, né? O HDL é o bom colesterol, o LDL é o colesterol ruim, né? Pela questão de fazer a deposição ou induzir a deposição das gorduras, né, nas artérias, e o outro fazer a remoção. Então, quando a gente olha para este laudo, né, dessa paciente, é uma paciente do ambulatório, então não é emergência aí, é um paciente de rotina, com a idade de 55 anos e do sexo feminino. Então, esses dados estão aqui no seu, aí no monitor abaixo, né, no seu abaixo e à esquerda. Então, quando a gente vai olhar aqui, colesterol 220, ok. Então, deixa eu só apagar aqui, não gostei dessa linha. Então, quando a gente pega aqui colesterol, ele deu aqui o colesterol total 220. Bom, eu já tinha dito agora há pouco que o ideal seria menor que 200, o valor de referência está aqui, ó, menor que 200. Entretanto, a gente já vê que esse colesterol está acima de 200, mas na interpretação a gente vai ver que de 200, está aqui, ó, até 239 é um valor perfeitamente aceitável. Mas já é bom que se o seu colesterol está dentro desse espectro aí, mesmo que seja aceitável, é bom que você já comece a pensar aí numa dieta, numa redução aí de gordura. Quando eu olho agora então para o famoso bom colesterol, né, esse HDL aí vem do, eu costumo dizer que vem do verbo tobé, né, por isso que a gente lê HDL, que seria high density, né, lipids, né, que seria lipídio de densidade alta. E aí a gente tem um valor aqui de 42, tá ótimo, tá dentro do valor de normalidade, uma vez que o espectro de normalidade está aqui embaixo, ó, vai de 40 a um valor maior que 60. E, entretanto, o LDL, o famoso colesterol ruim, né, como muitos dizem, tá alto, né, tem aqui um valor de 160, quando, na verdade, esse valor deveria estar aqui, ó, entre 100 a 129. E aí, entretanto, ele não está nem dentro do aceitável, que seria aqui de 130 a 159. Então, ele está um pouco acima. Já, né, se fosse um parente meu, já diria, olha, procura aí um nutricionista e faça uma dieta, faça uma restrição aí de gorduras. Tá ok? Agora, quando eu olho para o triglicerídeos, aí o triglicerídeos dessa paciente está perfeito, né? Tem aí 90 miligramas por decilitro, quando na verdade todo valor menor que 150 vai ser normalmente o ideal. Ele traz um valor aqui de referência para a gente, olha, de 65 a 150, e aí, claro, a gente só vai encontrar um valor menor que 160, menor que 65 em pacientes desnutridos, que não é o caso desse paciente. Ok? Bom,
Só voltando ainda assim, essa é o exame de urina dessa mesma paciente, e aí como normalmente a gente espera, né, que os exames de rotinas eles dão bem mais dentro dos valores de normalidade. Olhando então aqui para o aspecto bioquímico, está dentro da normalidade. Olha aí, eu tenho um pH 6 e uma densidade 1.020, está aqui. Então a densidade está ótima, o pH, como eu tinha dito em um slide anterior, levemente um pH ácido, né? E as outras bioquímicas, as outras químicas, né, como proteína, glicose, copo cetônica, tá aqui, ó, tudo ausente. Nitrito negativo, em algum momento eu vou falar para vocês do nitrito, na aula teórica eu falei disso, mas o nitrito é uma característica das enterobactérias, aquelas bactérias que vivem no nosso trato gastrointestinal. Essas bactérias elas têm a capacidade de fazer uma redução, elas reduzem o nitrato a nitrito. E a nossa tira reagente, quando tem a presença, por exemplo, aí de uma Escherichia coli, é comum a gente pegar nitrito positivo. Quando a gente olha para a sedimentoscopia, células raras, leucócitos raros. Bom, pessoal, isso aí na verdade é que existe uma quantidade muito pequena. Normalmente vai ter no máximo aí 2 por campo. Ou às vezes você encontra menos de uma célula por campo. E aí acabam colocando essa denominação que é raras células epiteliais, raros leucócitos, raras hemácias. Assim como também vamos ter aqui, ó, raras, né, o flora bacteriana escassa, ou nós vamos ter aqui, ó, filamento de muco escasso. E aí, lembrando que filamento de muco está relacionado à proteína, e normalmente a gente indica que esse paciente aumente a ingesta de líquidos, principalmente água. Cristais deu ausente, na aula teórica eu também falei disso, né? Existe um grupo de cristais que vão aparecer somente em urinas ácidas, e aí tem alguns exemplos, como o oxalato de cálcio. Isso até nos ajuda, porque se eu faço uma urina e dá um pH, vou pegar pesada, pH 8, e aí eu tenho um oxalato de cálcio, a gente fica meio desconfiado, é bom ver se não houve troca, se não tem alguma coisa errada nisso. Mas nós temos aí também, além de oxalato de cálcio, nós temos o ácido úrico, nós temos o uratos amorfos, que normalmente são cristais que vão aparecer em urinas com pH ácido. Assim como nós vamos ter cristais que vão aparecer em urinas alcalinas. Aí nós vamos ter, por exemplo, fosfato triplo, nós vamos ter fosfato, tem o fosfato triplo, que mais? Vamos pensar aqui, fosfato triplo, aí fosfato amorfo, estava tentando me lembrar deste, que também é comum aparecer, né, nas urinas com pH acima de 7, que a gente chama aí de pH alcalino. Então, pH 8, por exemplo, pode ser que apareça esses tipos de cristais. E cilindros aqui ausentes, né? Na aula teórica também a gente falou dos vários tipos de cilindros e as suas complicações renais correlacionadas. Pode até 2 cilindros hialino por campo é normal. E muitas vezes alguns cilindros vão aparecer em relação à atividade física. Entretanto, é bom investigar porque pode estar relacionado a glomerulonefrite, pode estar relacionado a pielonefrite, às vezes estresse também pode cursar no aparecimento, né, no surgimento de cilindros. Bom, então quando eu tenho os valores de referência aqui, né, do meu lado direito, fica muito mais fácil de fazer a interpretação de exame. Esse aqui é um outro exame de bioquímica de um paciente do boxe. E paciente do boxe também é um paciente um pouco complicado. O boxe ele é meio análogo, né, a uma UTI, onde existe uma assistência bem maior, diferente de quem está na clínica médica, diferente de quem está nas alas do pronto-socorro. Mas no boxe é algo muito mais... A gente sabe que é algo muito preocupante. Então, a gente tem um paciente de 52 anos, ele está, né, internado no boxe, muito provável, e às vezes o paciente do boxe acaba também sendo
intubados, né? E é do sexo masculino. Bom, quando a gente olha para os exames bioquímicos, nesse caso a bilirrubina está aumentada, então a bilirrubina, por ser produzida, né, por ser sintetizada lá no tecido hepático, já mostra que tem uma alteração hepática nesse paciente. Uma vez que o valor de normalidade vai de 0,2 até 1 miligramas por decilitro, o valor desse paciente é de 2,64, então a gente já sabe que está aumentado. E aí tem que realmente investigar qual é a causa. O que está fazendo com que essa bilirrubina esteja sendo liberada, né, para a circulação sanguínea. A bilirrubina direta ou também chamada de bilirrubina conjugada também está aumentada, 0,79, olha só. O valor de normalidade só vai até 0,2 ou 0,20. E a bilirrubina indireta, também chamada de não conjugada, é 1,85 miligramas por decilitro, quando o valor de normalidade vai de 0,2 a 0,8 miligramas por decilitro. Então, olhando para a bilirrubina, pode até ser, né, que, e a gente sabe que o aumento dessa bilirrubina se traduz aí num dano hepático e pode fazer com que esse paciente tenha icterícia, ele pode ter a pele amarelada, pode ter o branco do olho amarelado. Quando eu olho aí para creatinina e ureia, e se vocês perceberem, eu sempre vou colocar ureia e creatinina juntos. Por quê? Porque ureia e creatinina são dois marcadores renais. Como a ureia aqui está aumentada, 3,30, eu já sei que o valor normal é até 1,2, até 1,4 no máximo, como está aqui, ó. Então eu já sei que esse paciente está tendo alguma, eu sempre gosto de dizer que o rim está sofrendo, alguma alteração aí renal. Ou um paciente com a ureia 215, então veja que a ureia dele também está muito elevada, sendo que o valor de normalidade é de 10 a 50. Quando a gente fala das lesões renais, normalmente, dos dois marcadores, o que normalmente aumenta primeiro é a ureia, e aí a creatinina ela tende a se elevar depois, e aí na hora que o paciente é tratado, que ocorre a baixa, aí normalmente a creatinina abaixa primeiro, e às vezes você vai ter a creatinina normal, uma ureia um pouco elevada, mas depois essa ureia tende a baixar e entrar aí dentro dos valores de normalidade. Então estou então diante de um resultado de um paciente que está com alteração hepática e que está com alteração renal. E aí isso realmente corrobora mais ainda com esses outros marcadores hepáticos. Veja, eu tenho uma desidrogenase lática de 8.825, é muito alto, quando o valor normal vai de 230, olha aí, a 460. Então aí eu já começo a olhar realmente para o tecido hepático desse paciente aí. E aí pode ser um paciente com cirrose hepática, pode ser um paciente com hepatite, e a gente já discutiu tudo que pode causar uma hepatite, né? Uma inflamação lá no tecido hepático. As transaminases também estão aumentadas, veja que a TGO tem um valor de 159, quando para esse valor de referência aqui vai até 38 unidades por litro, e a TGP 77, está aqui embaixo, 77, quando o valor normal aí vai até 41. Então, lembra que eu falei sempre, vou falar sempre para fixar bem isso na cabeça de vocês, para se algum dia você não tiver os valores de referência ao lado, receber, por exemplo, uma transaminase, se der até, eu vou até ser generoso, acho que até 45 vai estar dentro do espectro de normalidade. Acima disso, bom preocupar, né, porque aí pode estar tendo alguma lesão hepática. E lembrando ainda que eu falei para vocês que a transaminase glutâmica oxalacética, né, essa famosa TGO aqui, ó, ela também se eleva em danos cardíacos, em pacientes, por exemplo, com infarto agudo
do miocárdio. E eu tenho um caso clínico de um paciente que chegou lá no pronto-socorro infartado e eu trouxe esse caso para vocês. Bom, e aí para fechar o hemograma desse paciente, veja que realmente é um paciente que está com problema renal, que está com problema hepático, e isso acaba refletindo no hemograma. A primeira análise que nós vamos fazer aqui do hemograma completo é da série vermelha, então a gente vai fazer a análise aqui das hemácias, da hemoglobina e do hematócrito. Quando a gente olha para a hemácia, a contagem de hemácia desse paciente, olha, realmente muito baixa, 2 milhões, praticamente aí, quando o valor normal seria de 4,5 milhões a 6 milhões, tendo um paciente aí do sexo masculino, né? A hemoglobina realmente muito crítica, tem uma hemoglobina de 6, provavelmente, e olha que isso não fui atrás, mas com certeza deve ter acontecido, com certeza esse paciente deve ter se submetido à transfusão sanguínea, porque realmente é uma hemoglobina muito baixa, eu diria que aí tem uma anemia muito severa, muito acentuada, porque é uma hemoglobina menor que 8. E o hematócrito 17, realmente muito baixo esse volume das hemácias, né, dentro do plasma sanguíneo, quando o valor normal seria de 42% a 50% nesse laudo. Agora, olha que, entretanto, quando eu olho para os índices hematimétricos, né, praticamente, olha, os índices hematimétricos estão dentro dos valores de normalidade. E aí, normalmente, a gente costuma dizer que esse tipo é a famosa anemia normocítica, normocrômica, que quando você olha a morfologia das hemácias, muitas vezes você não consegue encontrar alteração. Mas, nesse caso, como foi eu que fiz o exame, eu descrevi policromasia, ou também alguns livros ou alguns laboratórios vão trazer policromatofilia. Veja que eu trouxe aqui 3 cruzes, mostrando que realmente é uma anemia severa, uma anemia acentuada. E 3 cruzes de policromasia normalmente indica uma anemia hemolítica. Essa anemia hemolítica pode ter várias causas, pode ser malária, pode ser anemia hemolítica autoimune, a famosa hipersensibilidade do tipo 2, pode ser algum paciente com alguma hemoglobinopatia, embora fui eu que fiz este laudo, eu não encontrei drepanócito, mas poderia ser um paciente com anemia falciforme. Mas aí quem vai, né, investigar é realmente o médico que está cuidando dele. Mas olha que interessante. Então eu tenho uma anemia, eu tenho uma observação aqui na série vermelha de uma policromasia, ou uma policromatofilia, mas quando eu vou para o leucograma, e o que normalmente chama atenção é essa leucocitose aqui, de 52.500, quando o valor de referência vai de 4.000 a 11.000. E aí, claro, a gente já pensa em reações leucemóides, a gente já pensa em leucemia, mas quando a gente faz a leitura, né, faz a diferencial, a contagem na lâmina, olha só, foi evidenciado aqui 84 segmentados, associado a 7 bastões. É aquela famosa história que a gente diz no laboratório. O paciente tem um desvio à esquerda e desvio à esquerda se traduz em infecção bacteriana. Os eosinófilos 2% normal, basófilo 0 normal, 6% de monócito normal, e aí eu tenho uma linfopenia realmente muito exacerbada, que é de 1%, quando o valor de normalidade seria, né, no valor relativo, seria de 20% a 50%, e no valor absoluto, que é o mais importante, é o que mais a gente analisa, de 1.000 a 4.500. Veja que deu apenas 500. Então, realmente, tem uma linfopenia muito baixa, em decorrência da neutrofilia. E aí, que interessante é que quando eu fiz essa lâmina, né, esse exame, vou mudar essa cor aqui, só para destacar aqui para vocês, eu contei 221 eritroblastos em 100 células contadas. E aí lembra que quando a gente tem
eritoblasto, que é uma hemácia jovem, uma hemácia nucleada, o aparelho normalmente ele conta tudo como leucócito, e por isso eu tenho que fazer a diferenciação de leucócito, e depois eu tenho que fazer a correção usando aquela fórmula que eu falei aí no primeiro vídeo aula para vocês. Quando eu fiz a correção, olha só, eu coloquei aqui, ó, observação, leucócitos corrigido, 16.300. Bom, esse paciente ainda está lá internado. Ontem eu fiz o exame dele e realmente teve vamos dizer, uma piora no quadro clínico. Ontem, ao invés de contar 221 eritroblastos, eu contei 765 eritroblastos. Então, veja que eu tenho muita hemácia jovem no sangue periférico desse paciente, o que não deveria acontecer. Então, veja que um hemograma, ele é muito rico em detalhes. Por isso, o nome dele é hemograma completo. Ele diz para você se tem anemia, ele diz para você se tem infecções e ainda dá uma ideia de que infecção é, como por exemplo essa, a gente sabe que se trata de uma infecção bacteriana. Ele nos dá uma ideia de se o paciente tem leucemia, então, ou seja, e além disso, ó, ele nos dá a contagem de plaquetas, que está aqui 84.000, realmente muito baixa. A gente já está sabendo que o valor normal vai de 150.000 a 450.000, então esse paciente tem uma plaquetopenia, que também poderia ser uma plaquetopenia autoimune, assim como existem as anemias autoimunes. Bom, outro paciente, esse do ambulatório, 34 anos, é do sexo feminino, e eu coloquei esse exame exatamente por conta da série vermelha. Eu vou voltar aqui para o meu lápis vermelho. Quando a gente olha para a série vermelha, eu tenho algumas alterações, tanto na hemácia quanto na hemoglobina, quanto no hematócito. Embora eu diria que essa alteração aqui não reflete nos índices hematimétricos. Veja que eu tenho todos os 3 índices hematimétricos dentro dos valores de normalidade. Então, eu tenho um VCM de 90, eu tenho uma hemoglobina corpuscular média de 30,9 picogramas, eu tenho a concentração da hemoglobina corpuscular média de 34,4 gramas por decilitro. Isso mostra então que normalmente a gente diz que nesse caso o paciente tem uma anemia normocítica normocrômica, ou seja, não tem alteração do volume da hemácia, está dentro do normal, e que interessante é que também não tem alteração na cor, né, na coloração. Então tá aí, ó, tem uma hemácia 3.600.000, uma hemoglobina 11,2, então lembra, mesmo sendo feminina, a gente já sabe que o valor de normalidade da hemoglobina vai começar em 11,5 gramas por decilitro. Então, acima de 11,5, seja homem, seja mulher, você vai falar, não, provavelmente aqui não tem uma anemia, não tem anemia, ok? O hematócito deu 32,6%, quando o valor normal é de 36, aqui nesse caso é de 37 a 44. Então, a gente pode dizer que esse paciente tem uma anemia normocítica normocrômica. E aí, claro, quem vai decidir a conduta a ser tomada, né, realmente é o médico e só ele tem, vamos dizer, essa competência para fazer. O RDW também está dentro da normalidade, por isso não tem nenhuma observação em relação à alteração na morfologia das hemácias. Quando eu venho para o leucograma, né, que é a parte de série branca, veja que eu tenho todos os valores dentro da normalidade. Então, eu tenho aqui os neutrófilos totais 64,2%, o eosinófilo 2%, 2,2%. Eu normalmente, eu gosto de fazer a contagem justamente para eu deixar os números redondos, não gosto de deixar 2,2%, eu colocaria 2%, eu gosto de fazer assim. 0,9%, a gente já sabe que isso o valor de normalidade é menor que 2%, menor que 3%. Monócito 6,3%, ó, e linfócito 26,5%, que se compararmos todos esses valores, eles estão aqui dentro dos valores de normalidade. Tanto do valor
nos valores relativos, quanto aqui dentro dos valores absolutos. Tá ok? Então não tem, a priori não tem infecção, não tem leucocitose, não tem leucopenia, assim como o valor das plaquetas dentro do valor de normalidade. Então aí, esse paciente com uma provável anemia normocítica normocrômica. Próximo paciente é um paciente do sexo feminino, é do centro obstétrico, né, uma paciente de 20 anos, é uma paciente jovem, provavelmente se é do centro obstétrico, ou essa paciente ela chegou para ganhar neném, ou ela pode ter chegado para fazer uma curetagem devido a ter um aborto espontâneo, mas enfim. O normal é que, se foi para o centro obstétrico, é que estava grávida. E normalmente o hematócrito da grávida ele tende a diminuir. Fisiologicamente é normal. A gente já sabe disso. Quando eu faço análise, veja só, da série vermelha, eu vou ter um valor normal, né, de 4.200.000. Eu tenho uma hemoglobina agora realmente baixa, 10.9, quando o valor começa aqui, ó, para esse laudo 11.7 a 15.7, e um hematócrito de 35.7, quando na verdade o valor correto deveria ser 37 a 44. Nesse caso, para a mulher, né, para os pacientes aí do sexo feminino. Mas por se tratar de uma mulher grávida, fisiologicamente, um hematócrito de 35.7 está dentro do esperado. E aí, a alteração ela vai repercutir aqui nos índices hematimétricos. Então, eu tenho 30.5 de gramas por decilitro da concentração da hemoglobina. Nós temos a hemoglobina corpuscular média de 25. Isso aqui até poderia sugerir uma anemia ferropriva. Isso não se pode descartar essa possibilidade, né? Haja vista que nós estamos aqui agora de frente a um hemograma de uma mulher jovem e grávida. E a gravidez pode trazer essa alteração. Já em relação à série branca, a leucócitos, por exemplo, deu 6.000, está dentro do normal. E todas as células, né, todos os leucócitos diferenciados aqui, tanto os neutrófilos totais, que seria aqui o segmentado, eosinófilo, embora, lembra que eu falei, o valor relativo está alterado, porque aqui começaria em 1%, mas eu tenho aqui dentro do valor de normalidade, que vai aí de 0 a 500 eosinófilos, normal. Basófilo normal, monócitos e linfócitos também estão dentro dos valores de normalidade. Então, a gente está olhando, a priori aqui, para uma anemia que teoricamente pode ser uma anemia fisiológica, uma vez que se trata de uma paciente grávida. A contagem das plaquetas 301.000, está ótimo, está dentro do valor de normalidade, uma vez que a gente já sabe que o valor de referência é de 150.000 a 450.000. E aí tem uma outra pequena alteração aqui, que é no volume corpuscular médio das plaquetas, dado aqui em fentolitros, que é esse valor de 5.8, que pode estar relacionado a diferentes tamanhos de plaqueta. E aí posso encontrar aqui plaqueta no tamanho normal, mas eu posso ter uma variação morfológica de plaquetas, tanto plaqueta com menor diâmetro quanto com maior diâmetro. O EAS dessa paciente, vamos fazer uma análise já comparando com o hemograma, porque a gente sabe que esses exames eles estão todos relacionados, né, todos integrados. Então, muitas vezes dá uma alteração no hemograma, dizendo, tem uma infecção. E aí, quando a gente faz uma urina, realmente tem uma infecção urinária. E, às vezes, na verdade, os exames eles estão todos interligados. Quando a gente faz a análise, então, desse EAS, né, dos elementos anormais de sedimentação, a gente vai ver que a densidade está dentro do valor de normalidade, 1.020, pH 6,5, é um pH ácido, né? E aí interessante que nós vamos ter duas alterações na série bioquímica dessa urina. Nós vamos ter aqui traços, que está dizendo que essa paciente está tendo
proteína na urina, e a gente sabe que a presença de proteína na urina muitas vezes não tem um prognóstico bom. Entretanto, ela tem 3 cruzes de positividade para hemoglobina. Isso aqui já diz o seguinte: as hemácias elas estão lisando, existe uma quebra, né? E acaba liberando a hemoglobina. Bom, a hemoglobina é proteína e essa tira reagente ela acaba detectando que poderia ter uma cruz, até mesmo 2 cruzes de proteína. Mas aqui a gente já sabe que essa proteína aqui, ela não está relacionada a nenhuma condição patológica. Muito provavelmente essa proteína é essa daqui, que é a hemoglobina dessa paciente presente na urina. Eu diria aí que essa paciente pode ter uma hemoglobinúria, né? Que é a presença de hemoglobina na urina. Quando a gente vai para a sedimentoscopia, porque os outros parâmetros estão dentro da normalidade, vamos lá. Eu tenho 12 células por campo alterado. Eu tenho 15 leucócitos por campo. Então, esses 15 leucócitos por campo normalmente sugere uma infecção bacteriana. Embora aqui apenas uma cruz de flora bacteriana. O que a gente vai, e eu acredito eu que normalmente o médico pode ter sugerido, é que essa paciente faça uma urocultura para descartar ou não a possibilidade dessa infecção urinária. E aí olha que interessante, normalmente quando a gente tem 3 cruzes de hemoglobina, a gente acaba pensando que quando eu for olhar na sedimentoscopia, né, na lâmina, eu vou ter numerosas hemácias, eu vou ter um número muito aumentado. Entretanto, olha só, 4 hemácias por campo. E aí eu já tinha dito no vídeo aula, embora aqui a gente tenha um valor de referência escassa, normalmente até 5 hemácias ainda é considerável normal. Mas o que justifica então a pouca quantidade de hemácias é realmente a lise, né? A hemácia ela se rompe, ela se estoura e aí acaba liberando só o conteúdo intracelular, que seria a proteína hemoglobina. Essa paciente aqui tem 2 cruzes de muco, isso a gente já veio falando que são filamentos de proteínas que poderia fazer com que essa paciente tomasse, né, faça uma ingesta maior de água, isso com certeza vai ajudar. E a presença de cilindros e cristais não foram evidenciados. Então, quando você olha para essa urina, a primeira coisa a gente pensa numa possível infecção urinária, que pode estar iniciando, e aí agora eu tenho uma grande quantidade de sangue nessa urina. E aí a pergunta é, em se tratando de uma mulher jovem e grávida, o que poderia ser? Poderia ser um sangramento, aí, sei lá, talvez um descolamento de placenta, seria realmente uma infecção bacteriana que também auxilia no aparecimento, né, no surgimento de sangue na urina, poderia ser um cálculo renal, né? E aí, com certeza, normalmente o médico que vai investigar. Então, lá na minha videoaula, na teoria, eu disse que toda proteína ela tem que ser investigada. E aí, claro, a proteína, os aminoácidos são reabsorvidos em 100%, lá na porção do túbulo contorcido proximal. Entretanto, quando aparece proteína, tem que investigar. Se tiver sangue, como nesse caso, né, se for, por exemplo, de uma mulher que esteja menstruada, a gente considera normal. Se tiver esperma, né, ou espermatozoide na urina, vai cursar o aumento de proteína, que teoricamente é normal. Nesse caso aqui, a gente sabe que a mulher não está menstruada, até porque ela está grávida, mas esse sangramento aí tem que ser investigado. Ok? Então vamos mais uma análise bioquímica. Aí agora separei 2 marcadores pancreáticos que tem bastante importância, sendo que a amilase é um marcador
pancreático, entretanto, a lipase é o melhor marcador pancreático que se tem, principalmente para pancreatite aguda. Então, a amilase, nós temos um valor aumentado aqui de 182 unidades internacionais por litro, e aqui, sendo que o valor de referência vai até 125. Já vi outros laboratórios com referência até 160, mas mesmo assim 182, isso traduz aí numa alteração de pâncreas. Até porque o que corrobora para isso é a lipase, que é um marcador até mais expressivo, eu diria. Tem um valor de 167, sendo, olha só, que o valor de normalidade aqui vai só de 2 a 18 unidades internacionais. Então, veja que, neste caso, esse paciente aí tem todas as características de um paciente com pancreatite. E aí, ou seja, essa inflamação no pâncreas pode ter N causas. Pode ser vírus, pode ser uma doença autoimune, às vezes pode acontecer, pode ser uma obstrução, que pode gerar, obviamente, um dano tecidual. E, obviamente, cursa, né, o aumento aí da lipase e da amilase. Sendo uma paciente também, não é a mesma, eu pensei que fosse a mesma, mas é uma paciente de 26 anos, também do centro obstétrico, e uma paciente, obviamente, do sexo feminino, né, porque é do centro obstétrico. Muito legal isso. Bom, mais um hemograma de um paciente do box, agora é uma criança, né? A gente tem uma pacientezinha aí de 10 anos, ela está internada, e quando a gente olha para a série vermelha, eu tenho uma série vermelha realmente com uma alteração que sugere uma anemia normocítica normocrômica, até porque eu tenho 3.200.000 hemácia, uma hemoglobina de 9,2, dentro do valor de normalidade, quer dizer, fora do valor de normalidade, né? Uma vez que o valor de normalidade, lembrando, vai de 11, nesse caso, 11,5 a 15,5. Então, 9,2 realmente é um valor baixo. 28,4% de hematócrito, então também está fora do espectro de normalidade. Neste caso aqui, o valor de normalidade está indo de 40 a 50. Como é uma criança, né, que normalmente criança ainda tem bastante medula óssea vermelha, produtora de célula sanguínea, realmente deveria estar um pouco mais elevada. Mas os índices hematimétricos estão dentro do valor de normalidade, então a gente pensa num paciente aí com uma anemia normocítica normocrômica. E aí, olha que interessante, o RDW bem aumentado, e é o que traduz essa observação aqui de anisocitose. Então, tem aqui uma anisocitose duas cruzes. Então, eu sempre falo nas minhas aulas que iso é igual, aniso é desigual, né? É diferente. E duas cruzes é uma alteração moderada. Falamos disso também na primeira aula. E, interessantemente, essa jovenzinha, ela tem uma alteração na forma da hemácia. A gente sabe que a hemácia ela tem uma forma discoide, ela é anuclear, ela é bicôncava, né? Tem uma certa concavidade, mas quando eu tenho uma pecilocitose ou uma poiquilocitose, eu estou usando duas palavras para determinar a mesma coisa, são alterações na forma. Então, normalmente a gente vai pegar as hemácias, deixa eu ver se eu consigo desenhar um círculo aqui, né? Porque às vezes, às vezes eu não sou tão bom de desenho, ainda mais com esse mouse. Mas quando eu pego uma hemácia com alteração, a gente vai pegar alteração assim na forma, né? Então, ou seja, tem formas diferentes, como por exemplo isso aqui que eu estou tentando desenhar para vocês. Então, essas alterações na forma, vocês vão pegar no hemograma escrito pecilocitose, porque pecilo quer dizer forma, ou anisocitose, e que são observações que estão relacionados a quadros anêmicos. Bom, quando a gente olha para o leucograma, a gente percebe que essa paciente tem uma leucocitose. Então,
quando o valor de normalidade está aqui, ó, de 4.000 a 14.000. Lembra que eu sempre falo que o valor de normalidade é de 4.000 a 11.000, mas aqui a gente está falando de um outro público que é criança. Se tivesse aqui um valor abaixo de 11.000, eu nem precisava de valor de referência, eu já dizia, não, isso aqui está normal. Como é uma criança de 10 anos, veja, o valor de normalidade vai até 14.000, nessa paciente deu 19.800. A gente diz então que essa paciente tem uma leucocitose, e normalmente leucocitose se traduz às infecções. E neste caso, para corroborar mais ainda essa leucometria, nós temos 71% de neutrófilos, e nesse caso aqui são neutrófilos segmentados, quando na verdade o valor normal seria até 60. Então, lembra que eu falei para vocês, quando eu tenho o valor de referência é muito fácil fazer essa análise. Às vezes o difícil é quando eu não tenho os valores de referência, aí eu preciso saber a idade do paciente, eu preciso saber o sexo do paciente para realmente ajudar. Então eu já diria que esse paciente tem um quadro anêmico, ela tem uma infecção e provavelmente a infecção é bacteriana, uma vez que os neutrófilos, e a gente já sabe que os neutrófilos segmentados faz a primeira linha de defesa do organismo, é a primeira célula que reage, né, contra as infecções bacterianas. Eosinófilo está dentro do valor de normalidade, basófilo também, os monócitos também, e aqui tem uma linfopenia em decorrência, obviamente, da neutrofilia. Se tem aumento de neutrófilos, muito provável que eu vou ter uma baixa aí de linfócitos. Ok. Tem uma plaqueta de 399.000, dentro também aqui do valor de normalidade, pode ser que ela tenha alteração também na forma, né, das hemácias, mas dificilmente em laboratório os médicos que solicitam o exame, eles pedem uma avaliação plaquetária. A gente faz a avaliação plaquetária porque já está fazendo o exame, então a gente olha lá se tem macroplaqueta e a gente descreve isso como observação, ou se tem plaquetas gigantes. Às vezes a gente olha para ver se as plaquetas estão desgranuladas ou se essas plaquetas estão acinzentadas. Então, isso normalmente o analista faz isso, vamos dizer, por conta própria. Não tem uma intervenção do médico falando, olha, eu quero que você faça uma análise na morfologia aí das plaquetas. Muito bem. Outro hemograma de um paciente de 25 anos, está aqui embaixo, ó, clínica médica, então ele está internado lá com a gente no hospital, ele é um paciente do sexo masculino, mas aí, interessantemente, quando a gente olha para este hemograma, ele tem todos os valores, tanto aqui de hemácia, quanto de hemoglobina, quanto de hematócrito dentro dos valores de normalidade. E aí, uma questão óbvia, né? Se a hemácia está dentro do valor de normalidade, hemoglobina e hematócrito, e a gente já sabe, a gente viu lá na aula, né? Na aula teórica, que os índices hematimétricos nada mais são, do que cálculos, né? Então, se eu quero encontrar o VCM, basta eu dividir aqui o valor do meu hematócrito pelo valor da minha hemácia, não é isso? E vou ter o quê? Eu vou ter o VCM, o volume corpuscular médio. Então, é hematócrito por hemácia, vezes 10. Isso é importante. Se eu quero calcular o valor da hemoglobina corpuscular média, basta eu pegar agora o valor da hemoglobina e dividir pelo valor da hemácia. Então, se eu pegar esse valor, dividir por esse valor, vezes 10, eu vou ter a hemoglobina corpuscular média, que está lá dentro do valor de normalidade. E se eu quiser calcular a concentração da hemoglobina corpuscular média? É simples, basta eu pegar o valor da hemoglobina e dividir agora pelo valor do hematócrito. Então, este valor dividido por esse, vezes 100, ok? Nós vamos ter ali 35,6 gramas por decilitro. Então, um hemograma tipicamente normal, ou seja, esse paciente não tem nem diminuição e nem aumento exacerbado quando se fala da série vermelha. Da mesma forma, para o leucograma, ele tem um leucócito aí de 9.500
quando a gente faz a diferencial, ele tem aqui todos os seus valores, tanto de neutrófilos, de basófilo, de linfócitos, está aqui, monócito, basófilo, todos esses valores aqui, ó, estão dentro dos valores aqui de normalidade. Então, ao fazer a análise de um hemograma desse, é muito simples, ou seja, o hemograma está normal, assim como as plaquetas também dentro do valor de normalidade. Então, eu acabei colocando proposital para vocês perceberem que quando a gente tem um hemograma com todos os parâmetros dentro dos valores de normalidade, isso é muito bom, mostrando que a priori esse paciente é um paciente rígido, né, um paciente saudável, não tem nenhuma alteração patológica aí associada. Bom demais, né? Outro paciente do box, está aqui, paciente masculino, e é um paciente com 63 anos. A bilirrubina total e frações normal, então aqui eu tenho a bilirrubina total 0,68, bem dentro do valor de normalidade, e as duas frações que a gente dosa, tanto a bilirrubina direta quanto indireta, se vocês compararem aqui com o valor de normalidade, então está dentro do valor normal. Então, a priori, a gente pensa que esse paciente não tem nenhuma alteração, né? Pelo menos a priori nas bilirrubinas. Mas, quando a gente olha aqui para ureia, esse paciente aqui tem um valor aumentado de ureia e, interessantemente, essa ureia está bem, quase 3 vezes mais o seu valor aqui máximo de normalidade, né? Porque ele tem 140. E é interessante, não saiu aqui, ó, mas eu vou até colocar para vocês aqui. Não sei se a letra vai ficar bonita, né? Eu acho que tinha que... Esse aqui é o valor da creatinina. Ok? Acho que na hora de eu editar eu posso ter apagado, né? Claro, por que não? Creatina, né? Não, vamos apagar. Eu não gosto de erros, não. Vamos colocar aqui creatinina. Ok? Então, tem um valor normal de creatinina, 1,16 miligramas, quando o valor normal vai até 120. E aí, quando você está com esses exames, né? E agora? São 2 marcadores renais. Então, a gente tem 2 possibilidades, né? A primeira possibilidade foi aquela que eu disse para vocês. A creatinina, normalmente a ureia se eleva, depois se eleva a creatinina. Então, pode ser que a creatinina ainda vá se elevar, ok? Ou a creatinina já teve o seu valor diminuído e a ureia ainda permaneceu, e pode ser que daqui mais alguns dias esse valor tende a cair dentro desse valor aqui, né, dentro desse espectro de normalidade. Mas a função, ainda assim, que foi visto aí, é função renal. Provavelmente, ou o paciente está começando a ter uma complicação renal, ou ele está saindo, né, de uma complicação renal. As transaminases também estão dentro dos valores de normalidade, então aí TGO 24, muito bom, e TGP 20, então todos dois dentro desse espectro de normalidade. Então, a priori a gente fica tranquilo, fala, não está tendo nenhum dano hepático nesse paciente. A glicose elevada, então eu tenho aqui uma glicose de 142, até valor de normalidade é de 70 a 99. E aí, muitas vezes, as pessoas questionam muito, né, quando a gente fala de obesidade. Principalmente quando eu falei para vocês lá do colesterol, do triglicerídeos. A gente sabe que hoje mais de 50% da população, eu vou até pegar a população brasileira, está se tornando obesa, talvez aí pelos os maus hábitos alimentares e algumas outras doenças associadas, como o hipotiroidismo, alguns pacientes desenvolvendo aí a famosa
hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune, e isso pode fazer com que acabe diminuindo, né? O metabolismo acaba ficando lento e isso abre uma porta então aí para se tornar obeso. A gente sabe que quando se fala da obesidade existe aí N causas e N consequências. A gente vê que emagrecer é algo difícil, por isso é importante que você tenha acompanhamento dos profissionais realmente capacitados e competentes, como os nutricionistas, os pacientes, os médicos, principalmente da área da endocrinologia, para ver se não tem uma disfunção hormonal, principalmente lá da leptina. É importante dar uma olhada se as dosagens hormonais, se elas estão dentro dos espectros de normalidade, porque se não tiver, você pode ter aí uma disfunção metabólica e acabar se tornando obeso. Dá uma olhada na insulina, às vezes o paciente cursa com uma hiperinsulinemia, ou seja, o aumento de insulina na circulação sanguínea. Isso vai fazer com que o paciente tenha uma glicemia menor que 70, então, sei lá, imagina aí 50, 55 miligramas por decilitro, e essa hipoglicemia vai fazer com que o paciente aumente a ingesta de alimento e acaba podendo se tornar obeso. Então, é relevante que você tenha acompanhamento desses dois profissionais de saúde. E o terceiro, claro, por que não, né? E um educador físico aí para passar um treino e você acompanhar juntamente com a dieta, fazer atividade física, isso vai ajudar bastante. Até porque a gente sabe que hoje a obesidade é algo que faz parte de uma condição patológica. Eu lembro muito, né, quando a minha época, quando a gente vê uma criança gordinha, todo mundo acha fofinho, bonitinho, mas por trás da obesidade você pode ter outras doenças como hipertensão, você pode ter até mesmo um câncer envolvido aí nas questões de obesidade. Ok? Bom, aproveitei esse parênteses para dar esse ganchinho aí e deixar vocês mais sabidos, eu gosto de fazer isso. A desidrogenase lática desse paciente aqui é 1068, a gente já está agora quase memorizando, né, que o valor de normalidade vai de 230 a 460, e a desidrogenase lática, a gente já falou, é um marcador inflamatório importante. E normalmente está associado aos exames, né, que faz a análise das enzimas cardíacas. Bom, mesmo paciente, eu volto só para saber se é o mesmo paciente, e é o nosso último caso dessa videoaula. Depois a gente vai ver mais outra videoaula. Fazendo a análise dessa série vermelha, agora eu estou acreditando que daqui a pouco vocês vão estar realmente muito bons, peritos mesmo, até porque a gente está repetindo muitas vezes as mesmas coisas, mas eu acho que realmente é assim que a gente fixa, né, o conteúdo. Então, olha lá, eu tenho uma hemácia, imagina aí que você recebeu esse laudo de um parente, ele trouxe e falou, e aí, sei lá, Felisbina, dá uma olhada aí nesse exame, vê o que ele tem. Aí você fala, tá, qual a idade do paciente? Esse é um paciente que está aí, ó, de 63 anos, é um paciente que está no box de emergência, lá do hospital público, né, e é um paciente do sexo masculino. Aí beleza, você pega lá o hemograma, você começa fazendo a análise primeiro aqui da série vermelha, você vai ver que ele tem um valor de hemácia menor que o valor de normalidade, né, que está ali dentro do espectro de normalidade, 3 milhões e 100. Uma hemoglobina realmente muito baixa aqui, de 9,3 gramas por decilitro. Aí você pensa, eu vi na videoaula lá do Joaca que menor que 11,5 eu já estou pensando em anemia. E realmente ele tem uma anemia. E o hematócrito 27,9, é um hematócrito muito baixo, quando na verdade ele começa aqui de 37 a 44. Então o que você pode dizer para essa pessoa aí é que ele tem uma anemia. E normalmente quando a gente fala de anemia, a gente sabe, existe uma
uma quantidade muito grande de anemia. A gente viu lá na aula de hematologia, a gente tem anemia hemolítica, anemia sideroblástica, anemia ferropriva, anemia alfa-beta-talassemias, então, ou seja, tem uma anemia falciforme, não podemos esquecer dessa também. Então, o que você vai dizer para esse paciente é que ele tem uma anemia. E aí você pode até falar para ele assim, olha, quando a gente olha aqui para os índices hematimétricos, todos os valores, todos esses parâmetros estão dentro dos valores de normalidade. Então, você até pode sugerir que é uma anemia normocítica normocrômica, que tem anemia e que tem que, obviamente, ser tratada, e ver qual é a causa dessa anemia. Quando você vai para o leucograma, né, ou para a série branca, você vai dizer para ele que ele tem uma leucocitose de 22.400 leucócitos, né? Realmente muito alta, é uma leucocitose. Quando você olha para os neutrófilos bastonete, está aqui, ó, 5%. E para os neutrófilos segmentados, está aqui, ó, 77%. Somando os dois, nós vamos ter 82% de neutrófilos totais. Você já pode dizer, olha, além da anemia, esse paciente ele tem uma infecção e muito provável que essa infecção seja bacteriana, uma vez que cursa uma neutrofilia junto com esse laudo. E os outros, os outros leucócitos, como eosinófilo, basófilo, está dentro do valor de normalidade, a monócito também dentro do valor de normalidade, e essa linfopenia, né, essa diminuição de linfócito, está relacionado por ter muito neutrófilo, acaba tendo, né, na minha contagem de 100 células, uma linfopenia. Isso olhando para o valor, lembra sempre, relativo, mas quando eu olho para o valor absoluto, ele tem 2.500 linfócitos. Qual é o valor de normalidade? De 1.000 a 4.500 linfócitos seria o normal. Então, tá normal, não vai ter uma grande preocupação, né, a não ser a infecção bacteriana, que muito provavelmente esse paciente vai ser submetido ao tratamento com antimicrobiano, né, os antibióticos de escolha, e daqui a pouco esse quadro aí ele se reverte, essa leucocitose acaba voltando para o valor de normalidade. Então ele tem uma alteração na série vermelha, ele tem uma alteração na série branca e aí, por coincidência ou não, ele também tem uma alteração na série plaquetária. Então, ele tem 89.000 plaquetas e essa plaquetopenia, essa diminuição de plaquetas, pode comprometer a perda de sangue, né? Pode ter sangramento e aí esse sangramento pode sim gerar a diminuição desses leucócitos, desse valor de hemácia e desse valor de hematócrito. Então pode acontecer isso, ok? Alguns alunos às vezes me perguntam como é que é o hemograma, né, de um paciente com dengue. Eu até tentei encontrar um, mas realmente não encontrei. Mas normalmente quando a gente está mediante um hemograma de um paciente com dengue, normalmente a gente vai ter uma leucopenia, né? Ou seja, eu vou ter uma diminuição da taxa de leucócitos, vamos pegar aí, sei lá, 2.000, 2.500 leucócitos, e vou ter uma plaquetopenia, diminuição de plaquetas. Isso seria um hemograma característico de paciente com dengue. Beleza? Bom, pessoal, aí veja que 89.000 plaquetas, quem fez a lâmina, não foi eu que fiz esse hemograma, mas quem fez teve a coerência de colocar essa observação aqui, ó, plaquetopenia confirmada. Dizendo então para o médico que esse exame foi repetido no aparelho e que quando ele olhou a lâmina, porque ele fez a contagem, ele observou que realmente na lâmina havia poucas plaquetas. Isso é importante porque às vezes, se você não solta essa observação, às vezes o médico vai lá pedindo, eu queria que repetisse essa plaqueta. Então, quando a gente coloca lá plaquetopenia confirmada, o médico já sabe que foi repetida e que realmente a gente já olhou isso na lâmina. Tranquilos? Bom, pessoal, vamos parar por aqui. No próximo vídeo, a gente fala de mais alterações encontradas no laboratório de análises clínicas e eu espero muito que realmente essa interpretação, essas análises ajudem vocês a ficarem realmente mais sabidos e se tornarem profissionais mais
vamos dizer assim, mais independentes. Que seja você aí da nutrição, da enfermagem, os próprios colegas, né, analistas de laboratório, os médicos que eventualmente podem estarem assistindo a essas aulas, o educador físico, e com certeza isso tem relevância de modo geral para todos. Um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos, ok?